Quer? Já pediram já. Esse aqui é um chocolate chamado Ferrero Rocher. E eu vou dar um para cada um deles. Tá? Espera aí. Presta atenção neles. Tá? Presta atenção neles. Cadê, Robson? O Robson já comeu. O Viviane está tentando. Vai comer, não, Rose? O Robson já comeu. A Viviane está tentando engolir. E a Rose não quer. Agora eu vou dar outro. É bom. Pode comer mais um? Né? Eu gosto. Muito bom. Tô de olho no da Viviane aqui, que só tá um da metade. A Rose também, se não quiser, Rose. Mas é tão bom que eu vou dar para outra pessoa. É muito bom. E vou convencê-las aqui para me dar o delas. Então, é bom, né? Mas, né, talvez tenha alguém que goste mais. Né, assim, vai ser melhor. Bom, né? O Robson amou, né? Quer mais, né, Robson? Quer mais? A Viviane, metade, mas também eu vou... Você quer, Angelina? Ó, é assim, né? Eu não sei que gosto tem, nem quis provar. O Robson amou, Viviane mais ou menos. Mas eu não posso te dizer se é bom realmente ou não. Mas de coração. Espero que você goste. Dos três, se você não conhecesse nada desse chocolate, nada, você não conhece, tá? Dos três, falando sobre ele, qual que você acreditaria que realmente é bom? Do Robson. Por que do Robson? Ele experimentou e ele falou com muita vontade e alegria, não foi? Obrigada. Pode terminar de comer agora, Viviane. Não, ela comeu dela. E agora a Rose pode comer. Nós fomos olhar dos três, como eu falei. Daria vontade de comer se eu não conhecesse. Porque através do que o Robson falou, através do que a Rose falou, seria na dúvida se eu não conheço, não sei o que é. E chocolate, né? Acho que a maioria comeria, mesmo não tendo falado muito bem. Mas, no sentido assim, eu não conheço, eu não sei o que é. Eu vou comer aquilo que foi passado de uma maneira bem agradável para mim. Eu vou querer experimentar, porque foi falado de uma maneira muito agradável. E da Viviane mais ou menos e da Rose, a gente já talvez nem experimentaria, pelo fato dela não ter nada para passar, nem ela sabe o gosto que tem, nem ela experimentou. Queridos, olhando a nossa vida em Cristo, nós precisamos de vozes, de pessoas que falam sobre Cristo. Nós precisamos, sim, e muito,
de pessoas que falam sobre Cristo. Só que não só falam sobre Cristo, mas trazem junto com a sua fala exemplo de vida com Cristo. Que é o que aconteceu com o Robson. Eu falar daquilo que eu experimentei e gostei é diferente de eu falar de algo que eu não experimentei, que eu não tenho contato, eu não tive contato. Ou eu tive mais ou menos, também não é tão bom de se expressar ou de querer. Então nós precisamos de pessoas, de vozes que falam de Cristo. Só que essa fala precisa vir com o exemplo de uma vida rendida a Ele. Precisa vir de uma vida que se entregou e tem experiências com o Senhor. O que é mais importante na nossa vida nessa terra? O que você tem de mais precioso, de mais valioso, de, assim, que é fora do comum, que eu preciso mesmo na minha vida? O que eu tenho de mais precioso nessa terra? Quem? Pode falar. A presença de Deus. Não é? Nós não estamos aqui porque nós queremos mais do Senhor. Nós nos reunimos porque nós queremos que Deus se manifeste no nosso meio. Como o William, na oração, ele falou: Senhor, se o Senhor aqui, isso fica muito sem graça. Porque nós queremos a presença dEle. Não só em nós, porque ela veio conosco, cada um veio com o Senhor dentro do seu coração. Só que nós queremos que Ele se manifeste no nosso meio. Faça milagres, nos encha cada vez mais da sua presença, dEle, do que Ele tem para nós. Então essa presença de Deus, ela precisa afetar a minha vida. Ela precisa afetar a minha casa, ela precisa afetar tudo ao meu redor. E para que isso aconteça, eu preciso experimentar. Para que isso aconteça, eu preciso primeiro, antes de eu falar dele para alguém, eu preciso viver ele na minha vida. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, em Daniel 11, 32. Eu acho que eu já falei desse versículo umas 500 vezes. Daniel 11, 32. Mas eu vou continuar falando dele. Eu amo esse versículo, esse verso de Daniel 11. Daniel 11, 32, a parte B desse versículo. Acharam aí? Amém? Vamos ler ele todo, aí na parte B eu friso mais. Diz assim: aos violadores da aliança ele com lisonjas perverterá, vírgula. Nós vamos pegar esse pedaço. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo, ou fará proezas. Tem traduções que falam assim: o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Essa palavra conhecer, como eu já falei aqui, fala sobre ter intimidade com o Senhor. E dentro dessa palavra intimidade tem uma outra palavra que foi a que a pastora Márcia leu no Salmo 37. Até ele está aqui para nós lermos depois, como ela leu. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E dentro aqui dessa palavra conhecer ao Senhor, que fala sobre ter intimidade com Ele, também entra a palavra entrega. Porque quando você tem intimidade com alguém, você se entrega para aquela pessoa. Certo? Também cabe, e uma das raízes, como diz o pastor Leonel, é entrega. Então seria assim, o povo que conhece ao seu Deus, colocando a palavra entrega, tá? O povo que conhece ao seu Deus, o povo que se entrega ao seu Deus, se tornará forte e fará proezas.
se entregar ao Senhor. A palavra proezas no dicionário, se nós formos estudar, eu já falei também sobre ela aqui, é alguma coisa excessivamente difícil de ser feita. Ela quer dizer uma ação fora do comum, um ato extraordinário. Isso que quer dizer a palavra proeza dentro desse versículo. Então ficaria assim: mas o povo que se entrega ao seu Deus se tornará forte e fará coisas extraordinárias. Que a proeza é algo fora do comum, é algo extraordinário. Então aquele que se entrega ao seu Deus faz coisas fora do comum, faz coisas extraordinárias. Eu experimentando Deus na minha vida, que eu me tornarei forte, e eu expressando Ele fora com algo extraordinário, fora do comum. E dentro disso, dessa palavrinha entrega, aí entra o versículo no Salmo, 37:5, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. E a pastora Márcia falando que tem hora que a gente entregou. Só que na hora de confiar 100%, quando chega uma situação, uma dificuldade. E dentro dessa palavra, entrega, se você for ver no dicionário Aurélio, tá? Se você for estudar ela no dicionário Aurélio, ela tem 2 termos, entrega, 2 termos, que quer dizer rendição. E esses 2 termos é algo fantástico. O primeiro dele é dar-se por vencido. Então, quando eu me entrego ao Senhor, eu estou falando assim: eu me rendo, eu me dou por vencido. Eu não consigo fazer mais nada de mim mesmo, então eu me dou por vencido. E a segunda coisa dentro dessa palavra entrega é: eu me deixo dominar. Eu me dou por vencido e eu me deixo dominar. E eu entendi que às vezes esse confiar, às vezes essa entrega que nós fazemos, já entregamos a nossa vida ao Senhor. E se houver alguém aqui que não fez isso, no final, corre para cá e fala: eu quero me entregar ao Senhor. Quando eu me entrego ao Senhor, eu preciso ter esses 2 pensamentos. Eu me rendo a Ti e o Senhor pode dominar a minha vida. Aí tudo Ele fará, porque eu estou rendido e Ele está dominando a minha vida, meu irmão. Aí tudo acontece, tudo Ele fará. Então é dar-se por vencido, eu me dou por vencido e eu me deixo dominar. Esses dias eu tenho observado muito as crianças dentro da igreja, na oração. Eu sento ali no cantinho e às vezes eu fico observando e elas têm me chamado a atenção nesses dias. Esses pituquinhos que não param. Eles têm me chamado muita atenção esses dias. E conhecendo a Bíblia, tem um versículo lá em Mateus, eu queria até que você abrisse, nós vamos estar lendo. Mateus 18, quando Jesus fala, quando há um questionamento entre os discípulos de Jesus, eles começam a perguntar quem que vai ser o maior, quem que vai ser o maior. E Jesus dá uma resposta. E essa resposta nós vamos ler. Vamos ler ele desde o primeiro. Mateus 18, o versículo 1. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus?
E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Eu vou ler de novo 3. E disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Aí o William vai e canta essa música, né, como uma criança. Meu coração é como uma criança. Só sabe dizer o nome: Jesus, 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 Jesus. E aí, nesses dias que eu observando e olhando as crianças aqui, aí um deles, numa das orações, canta aquele, eu acho que foi o seu Jorge que cantou: quero ser como criança. Aí esse outro dia, eu não lembro qual deles, que cantou também uma outra canção, vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços, como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento que eu mais quero, a hora de te encontrar. E eu olhando as crianças, brincando, um específico me chamou bem a atenção, que foi o Benjamin. Ele chega aqui, a primeira coisa que ele faz é correr, né? Essa igreja é dele, quando ele está aqui, né, Alan? Ele tomou o espaço todo da igreja, porque ele corre todos os cantos dessa igreja. E esses dias, observando ele correndo, ele chegou e a primeira coisa que ele fez foi correr para lá e para cá. Só que uma coisa interessante ele faz, o Benji. Ele está correndo para lá e para cá, correndo para lá e para cá. De repente, ele perde os pais dele de vista. Quando ele perde os pais dele de vista, ele se desespera. Aí é onde ele sai gritando: mãe, 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 pai, pai, pai. Porque ele perdeu os pais dele de vista. Ele corre feliz, contente, saltitante. Enquanto ele está correndo, aí ele dá uma olhada e o pai está ali, é ele aqui. E o pai está ali. Aí ele corre, vai, ele dá uma olhadinha, a mãe está ali. E esses dias ele não viu a mãe dele. A mãe dele estava num cantinho e ele passou direto, o pai dele estava por aqui, não sei aonde. E ele não viu, ele entrou em desespero, o Benjamin. Gritando pai e mãe, porque ele não estava vendo. Quando ele viu a mãe dele num cantinho, pronto, acabou. Não gritou mais e continuou correndo, feliz e saltitante. E uma das coisas que eu tenho colocado muito diante de Deus, nesses dias, né, já faz um tempo que eu venho orando nesse sentido e olhando essas coisas. Aí entra dentro dessa ansiedade que o pastor Leonel falou, entra dentro da entregar e confiar todas as coisas no Senhor. E aqui no que nós lemos, Jesus fala assim: se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. E tem vários versículos que Jesus fala das crianças: deixa vir a mim os pequeninos, né? Dos pequeninos e daquele que mama sai o perfeito louvor. E algo vem me falando, eu venho sentindo no meu coração, que nós precisamos voltar a ser criança nos braços do nosso Pai. E esse detalhe do Benjamin, dele perder o pai dele de vista, ele se desesperar. Eu olhei e falei: é esse o sentimento que eu preciso ter diante do meu Deus. Quando eu estiver me afastando muito, que eu ver que eu não estou vendo Ele, eu preciso voltar correndo.
e gritar: pai, 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 pai. A criança é interessante porque você chama a atenção dela, você até dá uns tapas nela, ela vai chorar no colo de quem? De quem bateu. Eu estou falando de criança. Porque quando ele já se torna um pouquinho mais jovenzinho, aí acaba essa fase. Mas você chama atenção, você bate, ele corre para o seu colo para chorar. Isso nós precisamos. Olhar para nosso coração e levar o nosso coração a voltar a ser criança nos braços do Pai. A voltar a ter esse sentimento. Eu falo voltar porque quando nós aceitamos Cristo, é isso que nós queremos, estar com o nosso Pai o tempo todo. Buscá-lo o tempo todo. Só conforme nós vamos crescendo, como diz a canção Quero Ser Como Criança, e ali fala que às vezes eu deixo de simplesmente crer, porque eu cresci. E se nós formos olhar os filhos, eles fazem também a mesma coisa. E chega um tempo que tudo eles querem saber, tudo eles perguntam, tudo eles buscam saber de nós, e depois eles já não querem mais, porque eles já sabem tudo. E muitas vezes nós entramos nessa fase com Deus. Muitas vezes nós entramos nessa fase com Deus. Nós crescemos. Eu coloquei uma frase aqui, que ela diz assim: sejamos maduros, crescidos, amadurecidos, mas não percamos esse coração de criança. Que nós venhamos ser firmes, que nós venhamos ser maduros, porque aqui não está dizendo para nós sermos criança. Aqui está dizendo para nós sermos como criança. Então eu vou pegar a característica das crianças. Eu não vou ser uma criança, que não é isso que diz a palavra. Não é para nós sermos criança. É para nós sermos como criança. Em algumas características nós precisamos ser como criança. Então eu preciso ser diante das circunstâncias, diante das situações, diante dos nossos afazeres, porque nós temos afazeres, nós temos responsabilidades. Aí nós precisamos ser maduros. Mas quando eu estou diante do Pai, seja num culto como esse, cantando, seja em casa, seja nas orações, que eu estou rendido e entregue nesses dois pontos que nós falamos. O Senhor pode falar que eu faço, eu sou totalmente rendido ao Senhor, entregue ao Senhor. Nesse momento com Deus, eu preciso que o meu coração seja o coração de um desses pequeninos, de uma dessas crianças, aonde se eu não ver o meu Pai, eu não sossego, eu quero ver, eu quero estar com Ele, porque eu sei que se eu estiver com meu Pai, eu estou seguro, porque é esse o sentimento da criança. Se o meu pai está ali me olhando, então eu posso correr à vontade, que é o caso do Benjamin. Eu posso correr à vontade, ele está me olhando, eu estou seguro. Uma outra coisa dentro disso que eu vejo nessas crianças, é que eles não, a confiança que eles têm nos pais é 100%. Não passa pela cabeça deles que o meu pai não me ama. Nessa fase não passa. Eles têm a certeza, meu pai vai estar comigo o tempo todo. O tempo inteiro. Minha mãe vai estar comigo o tempo inteiro, ela não vai me deixar. Não passa pela cabeça deles de que eu vou passar um problema e o meu pai não vai estar vendo. Não, eles confiam 100% nos seus pais. E eles são 100% dependentes dos seus pais.
Então, quando eu estou na presença de Deus, essa dependência precisa estar no meu coração. Eu sou 100% dependente de Ti. Eu sou 100% dependente do Senhor. Eu coloquei uns pontos aqui que é característica de criança, simplicidade. Aí o que eu estou falando, a confiança absoluta no seu Pai. É esse o coração que eu preciso ter diante de Deus. Porque Ele não vai me abandonar em nenhum momento, isso é certo. Isso é certo, é ponto final. Só que eu preciso ter esse coração. De que realmente Ele não vai me deixar em nenhum momento. Eles correm, só que o tempo todo eles estão querendo ver os seus pais. O amor que eles têm é incondicional. Uma outra coisa interessante das crianças é que ela vive o hoje. Ela não se preocupa com o ontem e nem com o amanhã. Porque elas vivem intensamente o hoje. Na cronologia da criança, no tempo, né? Ela não pensa no tempo. Não existe segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Não existe. Existe só o hoje e o agora. É o momento que eu estou vivendo. É o momento, é hoje. Elas vivem intensamente o hoje. Como eu disse, eu sei que nós temos compromisso, eu sei que nós temos responsabilidades como adultos. Mas quando eu estiver diante de Deus, o meu coração precisa ser de uma criança. Aí quando eu levantei e vou para os meus afazeres, aí eu sou um adulto. Eu tenho compromisso, eu tenho responsabilidade com as coisas. Mas diante de Deus, Ele é meu Pai. Ele é o meu Pai. Ele cuida de mim. Ele cuida de mim. Eu não estou vendo Ele no meio dessa situação, mas eu vou caçar Ele porque eu sei que Ele está me vendo. Eu entro em desespero, eu clamo por Ele, mas eu sei que Ele está me vendo. Quando vem a situação, a primeira coisa que eu tenho que fazer é correr para Ele. É como uma criança faz. Ela corre para o seu pai. Qualquer coisa, ela corre para o seu pai. Qualquer dificuldade que ela tem, ela já dá um berro. Porque ela sabe que os seus pais vão socorrer. Ela sabe que os seus pais estão com ela o tempo todo. Uma outra coisa, dentro dessa intensidade que eles vivem, que eu acho interessante para nós hoje, é que, eu vou dizer mais da mãe, que às vezes o pai trabalha, está o dia todinho com a mãe, todinho, porque ainda não vão para a escola, né? Nesse pequenininho ainda não vão para a escola, alguns, ou a maioria. Estão o tempo todo com a mãe. O dia todinho eles passam com a mãe. Aí chega a noite. Eles não querem dormir. Porque eles querem mais um pouquinho com a mãe. Mas eles passaram o dia todo. Uns para dormir é uma briga. Porque é intenso. Eu quero ficar mais um pouquinho com você. Eu não quero dormir porque eu quero ficar mais um pouquinho com você. É isso, queridos. Não que você não vai dormir, por favor. Pode dormir. Mas eu quero ficar mais um pouquinho com você, pai. Mas eu já orei, mas eu quero ficar mais um pouquinho com você, pai. E se o pai trabalha, então quando ele chega em casa, meu filho, você tem que brincar com ele. Eu imagino que o bem é dessa maneira, né? Demais, né? Eu imagino. Quando chega em casa, a primeira coisa que eu quero que você brinque comigo. Tem que brincar comigo. E dormir jamais. Só a hora que cai mesmo ali e não tem jeito. Presta atenção nessa frase.
Aqui falando do reino, que nós lemos, Jesus falando. Olha só, o reino de Deus não é recebido pelo tanto que eu sei, ou pelo tanto que eu faço para Deus, mas por uma entrega total na busca do colo do Pai. O reino de Deus não é recebido pelo tanto que eu sei, ou pelo tanto que eu faço para Deus, mas por uma entrega total na busca do colo do Pai. Esse é o meu sentimento em relação a Deus. Olha para dentro do seu coração e fala: Deus, é isso que eu preciso. Eu preciso voltar a ser criança nos teus braços. Eu preciso voltar a confiar no Senhor como eu confiava antes. Eu preciso voltar a queimar o meu coração como nós cantamos, como eu queimava antes. Devemos ter o coração de criança diante de Deus e um coração adulto e maduro diante das circunstâncias e diante dos nossos afazeres. Mas diante de Deus, o meu coração precisa ser de uma criança. Eu preciso voltar a olhar para Deus e as mínimas coisas, os mínimos detalhes, porque uma criança, ela vê tudo é belo, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, e se não é também, ela também é muito sincera. Não é? Muito sincera. Se está bonito, está bonito. Se não está, não está também. Acabou. Ela não faz média com ninguém, né? Mas ela vê a beleza em detalhes de coisas. Às vezes, num trabalho de escola, todo riscado. Mas como ela fez, ela chega no pai e fala: olha o que eu fiz para você. Como tem algumas crianças que um deles, o João, da Bruna e do Robson, às vezes ele fazia um desenho lá em cima e ele descia com o desenho, ele me dava: isso aqui é para você, pastor. Quando eu abria, gente, eu não entendia absolutamente nada o que estava ali. Mas eu fiz para você. Porque para ele era a coisa mais linda do mundo. Ele estava fazendo para mim. Eu pegava, abraçava ele e falava: maravilhoso, eu falava para ele. Porque é maravilhoso. Esse sentimento que os pais têm com seus filhos quando fazem dessa forma. É a mesma coisa o nosso Pai conosco. Às vezes o que nós fazemos é algo muito simples, mas Ele olha e fala: é maravilhoso, filho. Como cantar, não é? Como louvar, como fala da boca dos pequeninos e dos que mamam, sai o perfeito louvor. Eu sei que a técnica é importante, muito, precisa se ter. A técnica no cantar, o ensaio, a aula, se preciso for, precisa se ter. Só que ela vem em segundo plano. O primeiro plano é o meu coração cantando para o meu Pai. A primeira coisa é o meu coração, olhando e cantando e adorando ao meu Pai. Como uma criança faz, ela canta em qualquer momento, em qualquer altura, em qualquer lugar. Não importa quem está vendo, não importa se está bonito, não importa. E às vezes quando ela não canta para você, né? Sai tudo errado as palavras. Às vezes, muito errado as palavras. Você não sabe nem qual louvor que ele está cantando. Mas você olha e acha muito bonito. Aquilo te enche os olhos, dá vontade de você apertar e morder. Se eu ou nós que somos pais sabemos fazer isso com os nossos filhos, quem dirá Deus conosco? Que cuida de nós. Quando eu abrir a minha boca para cantar, eu preciso entender que o meu coração precisa voltar. Eu estou cantando para o meu Pai. Então, se eu tenho a técnica, amém, vamos cantar bem afinadinho.
Se eu não tenho, amém, eu vou cantar. Às vezes não deu, né? Mas o meu coração precisa estar voltado ao que Deus é o meu pai, eu sou seu filho. Elas brincam, elas correm. E quando o pai chama, às vezes uma pessoa de fora chama, a criança não vai de jeito nenhum, né? Vem, neném! Aí você fica ali, né? Aí o pai fala, vem, bebê! Nossa, aí vai correndo e pula no colo do pai. Mas do pai ela sempre corre e pula no colo dele. De um estranho ela não faz isso não. Mas do pai ela faz. Nós precisamos voltar a ter um coração como de uma criança em relação ao nosso pai. Estar na presença dele como uma criança. Deus, eu estou diante de ti. Não tem título, não tem o que eu sei, o que eu faço, não tem nada disso. Eu só me entrego a ti agora. Eu só quero a sua presença agora. Aí nós vamos entrar dentro disso, porque nós vamos conhecer ao Senhor, nos entregar ao Senhor, o nosso caminho, a nossa confiança. Ele fará todas as coisas e entra dentro do que nós lemos em Daniel. Nos tornaremos forte e faremos proeza. O povo que se entrega ao seu Deus, ele se torna forte e ele faz coisas fora do comum. Porque diante de Deus eu sou como uma criança. Mas quando eu saio dali, eu sou como um leão, porque ele está dentro de mim, eu sou maduro. Porque ele vai me ensinar aquilo que precisa. Ele vai fazer eu crescer do jeito que precisa. Que Deus nos ajude, nos dê graça, para nós sermos eternas crianças nos braços do nosso Pai. Voltar à simplicidade. Voltar a chorar com pequenas coisas, coisas simples. Voltar a chorar com o novo convertido quando ele vem para frente aceitar Jesus. Porque ele está entregando a vida dele àquele que pode todas as coisas. Sabe, as coisas que se tornaram normal, precisamos voltar. Voltar. Cantar, e quando cantar, eu estou cantando para Ele. Então não estou cantando para quem está do lado. Então eu vou me voltar somente a Ele. Eu sou nos teus braços agora. Eu corri para os teus braços agora. Voltar a falar com o novo convertido. Ele fala, ai, eu estava orando. E eu senti assim, ou assim. Mas isso alegrar o nosso coração, da gente ter e conseguir sentar e ouvi-lo. Mesmo que ele fale que ele orou e o papagaio dele sarou. Eu lembrei da calopsita da Márcia agora. E o Miguel orou e ela sarou. Isso eu contei lá na escolinha para as crianças. Dei o exemplo dele no dia. Né? O Miguel, e ele ainda me mandou um áudio falando e contando a bênção, sem os pais dele saber. Ele me mandou um áudio falando que ele tinha orado e ela tinha sarado. E no dia que ele sentiu Deus, ele me mandou um áudio dizendo, pastora, tinha um negócio tão gostoso aqui na minha casa. Nós sentimos Deus, eu e minha mãe. E a Márcia me contou que ele oraram pelo passarinho. E ele saiu, orou, foi brincar. Ué, filho, mãe, nós já não oramos?
A Márcia continuou chorando, ele foi brincar. Aí, ué, mãe, nós já não oramos, ele vai ser curado? Qual é o problema? Por que você ainda está chorando? Ele tinha certeza que o passarinho ia ser curado. E ele foi brincar. Isso é o coração de uma criança. E muitas vezes nós não conseguimos fazer mais isso. Nós não conseguimos. A gente coloca diante de Deus a situação e a gente continua lamentando aquela situação. Nós não conseguimos confiar naquilo que nós acabamos de colocar nas mãos dele. Um sentimento de uma criança é diferente. Ele orou, ele sai dali e acabou. Já orei. Esses dias foi o dia dos pastores, foi o dia do pastor. E eles me chamaram lá em cima para orar pelo pastor Marcelo e a pastora Márcia. E na hora de eu orar, eu falei, eu quero que vocês venham orar por eles. Aí imagina a bagunça, a confusão, né? Todos eles correram, nós vamos orar. Aí eles, o Marcelo ajoelhou, a Márcia agachou, eles montaram em cima. E oraram. Queridos, eu tenho certeza, foi a oração mais sincera naquele dia. De um coração rendido ao Senhor, um coração que crê naquilo que nós falamos para eles. Eles acreditam naquilo que eles fazem, de verdade. Eles acreditam, eles começam a duvidar conforme vão crescendo. Mas na idade deles, eles acreditam 100% naquilo que nós falamos. Jesus faz. Acabou. Jesus faz. Esse tem que ser o nosso coração diante de Deus. Essa precisa ser a minha atitude diante de Deus. É me entregar ao Senhor, me render a Ele, me dar por vencido e falar, pode dominar, Senhor, pode tomar conta. Feche os seus olhos um pouquinho, por favor. O reino de Deus não é recebido pelo tanto que eu sei, ou pelo tanto que eu faço para Deus, mas por uma entrega total na busca do colo do Pai. Devemos ser um coração de criança diante de Deus, e um coração adulto e maduro diante das circunstâncias e diante dos nossos afazeres. Comece a pensar como está o seu coração. Como está o nosso coração diante do Pai? Será que nós já crescemos? Será que nós já crescemos? Uma criança não tem ansiedade. Quando ela está com o Pai, ela tem certeza que Ele está cuidando dela em todas as coisas. Eu sei que isso não é fácil. Principalmente dependendo da situação que nós estivermos passando. Mas eu estou aqui nessa noite para dizer que é possível. Porque se o Senhor disse, é possível. Se não nos tornardes como crianças, não podemos ver ou entrar no reino dos céus. E são nessas coisas que às vezes nós olhamos, é tão simples, mas no agir e no fazer é muito difícil.
É correr para o braço dele o tempo todo ou nem sair de lá. É não perder ou não tirar os nossos olhos dele nem um minuto. Porque eu sei que se eu estiver olhando para ele, ele está olhando para mim, cuidando de mim. Essa segurança, essa certeza de que ele está conosco. Essa certeza de que mesmo no meio de um turbilhão, ele está comigo. Mesmo sem entender o porquê eu estou passando, o porquê isso está acontecendo, mas o meu coração continua confiando que ele está comigo. A criança tem muitas coisas que ela não entende. Quando nós falamos isso, não pode, filho. Eu não posso te dar a faca para você descascar uma laranja, filho. Você vai se machucar. Muitas vezes ele não entende o que nós falamos, mas nós sabemos porque nós estamos falando. É o melhor para ele. Assim é Deus conosco. Assim é o nosso Pai para conosco. Muitas vezes ouvimos aquilo que não queremos ouvir, mas nós temos que ter o nosso coração tão aberto a Ele, que nós dizemos: sim, Senhor, eu não estou entendendo, mas eu confio em Ti. Eu confio que o Senhor está fazendo o melhor para mim, que esse caminho é o melhor para mim. Mesmo sem ver a solução lá na frente, mesmo sem entender por que eu tenho que caminhar aqui, mas eu creio que o Senhor está comigo. E que eu vou passar, e o Senhor passará comigo. O Senhor está me segurando nas mãos e passando comigo. Eu sei que eu não estou só, porque o nosso Pai não nos deixa só. Temos que ter a mesma confiança. Nós não deixamos criança nessa idade sozinha. Nós não deixamos sozinho. Nenhum pai faz isso. Consegue fazer isso, deixar uma criança bem pequenininha sozinha num cômodo e ir para o outro cômodo da casa e ficar tranquilo. O tempo todo nós estamos de olho, olhando, indo lá o tempo todo, atento. Queridos, é assim que papai faz. Ele está o tempo todo conosco, o tempo todo nos olhando. Volta o seu coração a ser criança nos braços do Pai. Que nossas atitudes possam ser como de criança no braço do nosso Pai. Ele cuida. E Ele sabe o que é melhor para nós. Eu quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em Ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Diga isso a Ele. Não posso viver longe do Teu amor.
Senhor, não posso viver longe do teu afago. Senhor, não posso viver longe do teu abraço. Senhor, abraça-me, abraça-me, Espírito de Deus, abraça-me com teus braços de amor. Eu quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência, voltar à inocência, acreditar em ti, acreditar em ti. mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me. Você possa sentir o abraço do Pai nessa noite. Abraça-me. Possa sentir esse abraço que é tão cheio de Abraça-me amor. Oh, com teus braços de amor. sinta Deus te abraçando. Abraça-me, Jesus. abraça-me, Espírito de Deus. Jesus. Com teus braços de amor. Novamente, quero ser como criança. Eu quero ser pode se colocar em como pé, onde você criança, Por favor, te amar pelo que cante isso a és. Ele. Você está cantando ao seu Pai. Voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer.
torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Oh, Jesus, não posso viver Hoje, Jesus, 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 Jesus. não posso viver longe do teu afago, Do teu carinho, do teu Senhor, toque, não Senhor. Longe do teu Não posso. Senhor, não posso viver. Eu não posso viver sem ti, Senhor. Sem o teu amor, sem o teu carinho, eu não posso viver. Sem o teu afago, sem o teu toque. Oh, Senhor, Não posso viver. Ah, Jesus. Senhor, abraça-me. Jesus, 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 Jesus. Abraça-me. Abraça-me Com teus braços de com amor. teus braços de amor. Com seus olhos fechados, por favor.